Olá, eu sou Vitalina Silva, sou professora de língua portuguesa, trabalho numa escola de ensino fundamental no município de Camaçari, é o Centro Educacional Maria Quitéria, e eu sou a vencedora do Prêmio LED com o projeto Educação Antirracista. Vou falar um pouco para vocês de como esse projeto nasceu na escola e de como eu desenvolvi elementos, desenvolvi metodologias para trabalhar com esse tema que é tão importante, né? Especialmente para os nossos meninos e meninas que estão em formação e que estamos todos vivendo num país que todos sabem que é um país que tem uma fundamentação racista, um racismo ele está estruturado em nossa sociedade. Então, nessa escola, nós temos já uma grande preocupação em trabalhar com temáticas que são bem sensíveis à nossa sociedade. Essa é uma prática da escola, mesmo antes de eu chegar para trabalhar nela, porque eu comecei nessa escola no ano de 2019, e ao chegar lá, eu já tinha essa perspectiva de trabalhar com temas como violência doméstica, a violência policial, de trabalhar também com fake news. Naquele momento já era visível, né, incômodo que se sentia com os estudantes com informações equivocadas. E esse desenvolvimento de trabalho com temáticas sempre perpetuou a gestão da escola. E no processo de pandemia, em que nós fizemos trabalho remoto, eu pude trabalhar com alguns estudantes com o livro de Conceição Evaristo. Trabalhei com os contos do livro Olhos d'Água. E os estudantes, eles produziram materiais muito interessantes, né? Com o uso da tecnologia, eles fizeram trabalhos muito interessantes, podcasts, filmagens, pequenos curtas, eles chamavam de pequenas curtas, mas era um vídeo mesmo caseiro, para falar sobre a temática que permeava cada conto. Mas no momento que a gente retorna para a escola, inicialmente de forma híbrida, nós começamos a desenvolver, a partir dos trabalhos que eles tinham feito de forma online, nós conseguimos materializar esse trabalho de forma coletiva. E, de fato, foram trabalhos muito significativos. Eles fizeram na escola, por exemplo, um vídeo para retratar um conto. E esse vídeo foi em forma de uma entrevista em que o personagem que havia morrido do conto, ele era tratado como algo atual, alguém que morreu naquele dia, e eles fizeram uma reportagem tratando das questões sociais que levaram aquele menino à morte. E, a partir disso, a coordenadora entendeu que a gente precisava realmente retomar de forma mais intensa e mais compartilhada, né, com os outros colegas da escola, que deveria ser um projeto da escola. E assim iniciamos o ano de 2022 com uma proposta de trabalho voltado para a educação antirracista, não apenas de dar conta da Lei 10.639 e da 11.645, mas ampliar um pouco mais, de criar estratégias, de criar um movimento de toda a escola, de toda a comunidade, criar estratégias para ser antirracista. Como todos nós, né, fomos pautados por uma formação que teve essa lacuna, nós fomos buscar, então, o que eu sabia, o que eu desenvolvia a partir do meu trabalho, que eu também fui pesquisar, fui fazer leituras, fui assistir vídeos, fazer formação. Então, a partir de tudo que eu aprendi, né, nesse tempo que eu me dediquei, eu fiz essa apresentação como formação na jornada pedagógica na escola. Uma outra professora que tinha um conhecimento do domínio sobre letramento racial também fez a parte dela. Então, assim, cada professor contribuiu de uma maneira para que todos tivessem essa formação. Fizemos uma oficina em que todos foram, por área, né, foram submetidos a uma série de objetos para transformar aqueles objetos, aquele material em metodologia para desenvolver em suas aulas. Então, a gente tinha um direcionamento para trabalhar com ciências, trabalhar com geografia, com matemática, com língua portuguesa, e seria um trabalho de toda a escola. Mas o grupo de língua portuguesa, somos 3 professoras, a professora Thelma Oliveira, eu e a professora Jexelma, nós buscamos desenvolver entre nós metodologias e estratégias, né, para alcançar a questão antirracista. Uma professora também de geografia se juntou a nós
e ela trabalhou com a questão etnogeográfica. Então, nós dividimos assim. Eu trabalhei com as questões africanas, né, africanas e afro-brasileiras. A professora Thelma Oliveira trabalhou com as questões indígenas, afro-indígenas, e a de geografia com afrogeográficas. E aí, eu desenvolvi um trabalho muito voltado para a questão de conhecer a história, né, retomar a história que o livro não conta, e fui orientando os alunos com metodologias ativas, por exemplo, metodologia sala de aula invertida. Eles desenvolviam um tema, eles pesquisavam um tema e traziam para a sala de aula aquele tema e a gente fazia uma discussão para chegar a um consenso sobre esse tema. Então, por exemplo, um tema, qual é a raiz do racismo? Por que o Brasil é um país racista? E aí apresentava algumas reportagens que falavam sobre isso, reportagens atualizadas, e aí a gente ia estudar um pouco sobre a história do nosso país, como é que se deu o processo de escravização, mas sempre retomando uma história que é anterior à escravização, porque nós sabemos que o livro didático ele foca muito no único período do Brasil, da Constituição do povo brasileiro. E a gente tem a oportunidade de voltar um pouquinho mais para trás para compreender o que são essas pessoas que foram tiradas do seu país, né, de origem. Como é que elas viviam, quem elas eram, o que é que elas produziam. Em um determinado momento, eu também apresentei para eles uma visita guiada ao Museu do Egito. E, ao fazer essa visita, eu deixei que eles percebessem a riqueza cultural e histórica que aparecia. Então, eles fizeram registro sobre o que eles estavam vendo ali, sobre os sarcófagos, sobre a mumificação, sobre os adereços, sobre as ilustrações nas paredes, sobre a parte das esculturas. Então, eles foram fazendo registros para depois perguntar o que seria, como eles tinham aprendido a fazer tudo aquilo. Então, foi mesmo uma questão da investigação, de reconhecer a produção daquele povo e de compreender por que isso não é evidenciado, né, na vida escolar, porque até aquele momento eles não sabiam que o Egito fazia parte do continente africano. E aí a gente tem também uma questão da exploração da África enquanto continente, porque o conhecimento deles sobre a África era um conhecimento um pouco do que é comum, das atribuições que eles fazem, sempre associando ao negativo. E eu fiz, anterior a essa aula do Museu do Egito, eu fiz um levantamento dos conhecimentos que eles tinham sobre a África. Ainda não falei que era continente, mas sobre a África. E aí eles diziam só coisas negativas. Associava a pobreza, associava a deserto, associava a morte, a doença. E nesse momento que fiz esse levantamento, que eles escreveram essas características negativas da África, eu apresentei um vídeo que se chama África de A a Z, em que aparecem vários países africanos e ali na cena de cada país tem a identificação do país, tem uma característica do país, uma característica história, uma característica geográfica, uma característica do povo, da cultura, e eles ficaram deslumbrados de ver, e aí teve uma outra proposta. Ao assistirem esse vídeo, eles tinham que decidir para qual país eles viajariam se pudesse. E aí eles escolhiam um país e iam pesquisar sobre esse país, pesquisar sobre a língua, sobre a cultura, sobre a história, e depois quando eles traziam essa pesquisa para a sala de aula, era assim um reconhecimento enorme do que é a África, do que o continente africano foi e é capaz de produzir, né, ao longo da nossa história, de como isso não está presente na formação escolar deles. Então, depois dessa introdução, nós trouxemos uma convidada para a escola, a professora Bárbara Carini, que é pós-doutora em Química, e ela fez uma palestra para os estudantes. Eu tive contato com ela porque é uma pessoa que está na rede social, dando uma aula diariamente sobre as questões da produção científica da África, de Kemet, né, que é o Egito, e também falando sobre questões diárias mesmo do racismo e do racismo religioso, da intolerância religiosa. Ela vem discorrendo sobre isso muito bem e eu tenho feito essa formação diária com ela. Então, eu tive o prazer de convidá-la para ir à escola e a passagem dela na escola foi, assim, fantástica. Foi de uma relevância que superou todas as expectativas, porque houve uma identificação muito forte dos estudantes com a história dela. Ela tem um ponto de partida que é muito parecido com o meu, muito parecido com o dos meus estudantes. Ela é uma menina pobre, uma menina de periferia, que foi alcançada por todas as dificuldades que uma menina preta e pobre, né, passa.
E é a mesma dificuldade dos estudantes, que não tem muito dinheiro para fazer o que gostaria, para comprar o que gostaria, e que teve muitos amigos que se desviaram, né, ao longo do tempo, porque não tiveram oportunidade. Então, ao contar essa história, ela estabeleceu uma relação muito forte com os estudantes, porque a história parecia com a história deles. E eu acredito muito que a representatividade ela tem uma força muito grande, né, para fazer mudar a realidade, mudar perspectivas.